Oi, gente, tudo bem? Essa é a terceira parte do vídeo sobre gráficos da função seno, essa função aqui, a mais b, que multiplica seno de cx mais d. E nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre a função seno de x original e a função y igual a 2 seno de x. Reparem que essa função 2 seno de x, ela é uma função desse formato aqui. Bom, se essa função é nesse formato, quem é o valor de a? Deixa eu mudar aqui de cor. A é 0, tá? O b é o meu 2, que está aqui multiplicando o seno. O c é 1 e o meu d é 0. Então, se eu fizer a igual a 0, b igual a 2, c igual a 1 e d igual a 0, eu tenho exatamente essa função que está aqui, que é seno de 2x. Então, aqui no gráfico eu tenho a função em amarelo, o gráfico em amarelo é a função seno de x, é a minha função original, que eu tenho mostrado desde o primeiro vídeo, e desenhado junto dela, para a gente ver a diferença, está a função 2 seno de x. Então, vamos analisar para cada um desses valores de x, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, o que está acontecendo com a função. Então, reparem, deixa eu pegar aqui um valor em rosa. Quando x é 0, 2 vezes seno de 0 dá 2 vezes 0, que é 0, tá? Então, eu tenho esse valor aqui, tá? Esse ponto aí. Quando x é 0, a função é 0. Quando x é π sobre 2, eu tenho 2 vezes seno de π sobre 2, dá 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho π sobre 2, a função vai valer 2. Quando x é π, eu tenho 2 vezes seno de π, que é 2 vezes 0, que é 0. Então, eu tenho esse ponto aqui, tá? E quando x é 3π sobre 2, 2 vezes seno de 3π sobre 2 é 2 vezes menos 1, que é menos 2. E aí, eu tenho esse ponto aqui, tá? Esse aqui. E, finalmente, quando x é 2π, tá? Eu não vou escrever aqui, eu volto para a posição original. Fica 2 vezes seno de 2π, seno de 2π é 0, 2 vezes 0 dá 0. Tá? E aí, vocês podem ver, primeiro, claramente, eu não preciso nem fazer contas, né? Quem é o período da função rosa? É exatamente o período da função amarela, tá? Ou seja, o período é 2π, tá? Eu não preciso nem fazer conta. Mas, se você quisesse usar a fórmula que eu mostrei no vídeo anterior, a fórmula dizia o quê? Que o período da função, o período dessa função aqui, é 2π sobre c. C é o coeficiente de x. E o coeficiente de x aqui é 1. E, portanto, o período dessa função aqui é 2π sobre 1, que é 2π. Bom, aí, o que nos resta agora para analisar é a imagem, tá? Então, reparem que essa função rosa aqui, 2 vezes seno de x, ela assumiu valores que vão de menos 2 até 2, tá? Então, todos esses valores aqui pertencem à imagem dessa função rosa. Então, a imagem de 2 vezes seno de x vai de menos 2 até 2, tá? E, então, isso indica o quê? Que esse parâmetro b aqui, esse parâmetro b, ele altera a imagem da minha função, tá? Então, a função original era de menos 1 até 1,
aqui, menos 1 até 1, para que ele, no mínimo, assome menos 1 e no máximo assome 1. E agora, multiplicando essa função seno de x por 2, eu alterei a minha imagem. Então, note, esse b, ele é um parâmetro que altera a imagem. Vejam bem agora, o que acontece se eu multiplicar o seno de x, não por 2, como eu tenho aqui, mas por 1/2. O que vai acontecer? Então, aqui, novamente, eu tenho o gráfico da função seno de x, aqui em marronzinho, e tenho a função em azul, que é 1/2 de seno de x. Então, vamos primeiro fixar a atenção no seno de x. No máximo, ela vale 1, e no mínimo aqui, ela está valendo menos 1. E eu fiz o gráfico dessas duas funções juntas, no período que vai de 0 até 2π, porque a gente sabe que o período delas são períodos iguais, tá certo? Ambas têm período igual a 2π. Ok, eu estou interessada agora no comportamento. Se eu multipliquei por 1/2, que é um valor menor que 1, o que está acontecendo com o gráfico dessa função? Essa função, reparem que é como se eu tivesse achatado a função seno de x, comprimido, tá? Então, o que está acontecendo? Quando x é π sobre 2, em vez de valer 1, ela está valendo meio, tá? E aqui, em 3π sobre 2, ela está valendo, aqui, o menor valor, menos meio, tá certo? Então, antes que eu tinha 2 aqui no lugar de meio, a função, no máximo ela valia 2 e no mínimo ela valia menos 2. Agora que eu tenho meio, ela no mínimo vale menos meio e no máximo vale meio. Então, aqui a imagem dessa função, 1/2 de seno de x, vai ser o intervalo, vai ser o intervalo de menos meio até meio. Tá ok? Você pode também analisar a imagem da função seno, e a gente vai fazer exercícios sobre isso, da seguinte forma. Você pensa assim, imagina que você não está vendo aqui o gráfico da função, ou você não quer desenhar o gráfico, não quer perder seu tempo desenhando o gráfico da função. Você observa o seguinte, vou mudar aqui de cor. O seno, ele vale no mínimo menos meio, e no máximo, no mínimo menos 1 e no máximo 1. Então, quando o seno vale menos 1, quando eu multiplico por 1/2, ele fica, esse valor mínimo vai para menos meio. E quando o x no máximo atinge o valor 1, quando o seno x no máximo atinge o valor 1, multiplicado por 1/2, ele vai atingir no máximo o valor meio, tá? Então, você faz essa conta simples para ver que a imagem é o intervalo fechado de menos meio a meio. Bom, isso a gente vai fazer bastante nos exercícios em que a gente não vai ter o gráfico para analisar a imagem, tá? Bom, no quarto vídeo desta série de vídeos da função seno, tá? Eu vou mostrar um outro parâmetro que pode também mudar a imagem da função, tá certo? Então, esse parâmetro é o parâmetro que está multiplicando o seno, mas tem um outro parâmetrozinho que pode também alterar a imagem dessa função, e a gente vai ver que isso a gente pode fazer um deslocamento dessa função original aqui, seno de x, vertical, um deslocamento vertical. A gente já viu no primeiro vídeo o deslocamento horizontal, tá certo? Que não altera a imagem. Mas se a gente faz um deslocamento vertical, como o vertical aí tá ligado ao eixo y, então os valores máximo e mínimo da função no eixo y vão ficar alterados. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Então, até lá!